Nós vamos estudar então as cartas paulinas. E aqui no material de vocês, no início, na página 7 do livro, tem a apresentação. Interessante o que o autor coloca aqui. A igreja brasileira necessita urgentemente de um referencial teológico, um ambiente que promova a reflexão bíblica fundamentada, equilibrada e aplicada à realidade. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, o que o autor coloca aqui. Nós hoje, como igreja brasileira, precisamos de um referencial. Precisamos de um norte. Por quê? Porque hoje se fala de tudo que é coisa. Hoje o evangelho misturou com tudo, que a gente não sabe mais o que é. Você assiste na televisão um pregador, ele diz uma coisa, compra um livro, ele diz outra. Você escuta um cantor, ele fala outra coisa. E as pessoas estão perdidas. Cada um está fazendo a sua filosofia, a sua teologia, a sua filosofia, o seu pensamento, as suas verdades, e estão colocando. Eu falei há tempo atrás aqui numa aula que nós precisamos ter a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Não é o que o João acha, ou o que o pastor Adão acha, é o que a Bíblia diz. Só que nós vivemos num tempo hoje de achômetro. Cada um descobre um segredo de fazer a igreja crescer, cada um descobre o segredo da teologia, cada um está descobrindo aí os mistérios e banalizou tudo. Nós estamos vivendo hoje num evangelho descartável, que as pessoas elas não mudam de vida, elas fazem uma adaptação da vida delas com o que elas acreditam, até elas vêm para a igreja, até elas entendem isso, e se nós fosse voltar um pouco na história, nós vamos voltar lá na época da igreja, da história da igreja, quando os bárbaros começaram a se converter, eles vinham para dentro do cristianismo, mas eles vinham com todas as práticas que eles tinham da sua vida pagã. Eles estão indo para dentro da igreja, do cristianismo. Hoje as pessoas elas vêm para dentro da igreja, mas elas não mudam seus pensamentos, a vida delas, e elas acabam trazendo toda a história do passado delas para dentro da igreja e começam a aplicar dentro da igreja. E se a gente não fica atento, e nós como líderes, e os irmãos estão se preparando para a liderança na igreja aqui, pastorado, missionários, líderes de departamentos, líderes de grupo, os irmãos têm que ficar muito atentos, porque as pessoas elas vêm e elas começam assim, não, mas eu fazia assim, eu entendi assim, me ensinaram assim, o pastor fulano de tal fazia assim. Irmão, não tem se o pastor de tal fulano assim, se o meu pai fazia assim, se a minha mãe fazia assim, se o meu avô, se o meu tio, não interessa quem fazia assim. O importante é que ver se aquilo que eles faziam estava dentro dos princípios da palavra de Deus. E o autor ele coloca aqui então que nós precisamos hoje do ambiente de reflexão bíblica fundamentada. Não uma coisa superficial, irmãos. O brasileiro gosta muito de pregar sermões temáticos, que é muito superficial. Dá um título ali e navega aqui e mistura tudo. Tem preguiça de fazer um sermão textual, um sermão mais fundamentado, mais equilibrado, uma coisa mais profunda. Por quê? Porque isso requer o que vocês estão fazendo hoje de manhã aqui. Requer dedicação, requer estudo, requer doação, requer entrega, requer que nós estejamos tirando tempo de nós para estudar e nos aprofundar. Nós precisamos voltar a ter uma vida totalmente fundamentada na palavra, uma vida equilibrada, que ele diz aqui, uma vida equilibrada e aplicada à realidade. Pode falar, irmão. Eu acho esse sermão temático perigoso também, já observei bastante isso, porque tem uma linha muito tênue entre o sermão temático dentro da palavra e a autoajuda. Exatamente. Porque falta, na verdade, para as pessoas, às vezes, isso que eu estou fazendo aqui hoje de manhã. Se aprofundando na palavra de Deus. E ter o equilíbrio. E, ao mesmo tempo, o autor coloca aqui que nós temos que aplicar essa palavra para dentro da realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo pós-moderno. Num mundo que perdeu referência, que perdeu princípios. Um mundo que perdeu a identidade.
Nós vemos numa sociedade que ela corre de um lado para o outro, mas ela não tem norte para a vida dela. Ela não tem princípios. E nós temos esses princípios, nós temos esse norte, nós temos essa essência que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus dentro de nós. Então nós devemos nos colocar como ponte para essas pessoas e aplicar dentro, hoje, a palavra de Deus dentro da sociedade. O autor coloca aqui, através desse ambiente nós podemos diagnosticar juntos, como corpo de Cristo, os bloqueios e sofismas que orientam o presente século e que sempre se apresentam em novas caricaturas de cada geração. Irmãos, o inimigo, ele só muda de cara. Ele só muda de cara. Ele continua o mesmo, só que se apresenta de uma forma atual. Uma caricatura diferente, e nós precisamos atentar para essas coisas. Ele vai avançando aqui na escrita, e ele diz assim: somente pessoas preparadas, experimentadas pela palavra de Deus, são capazes de fazer tal análise. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque só pode ter uma análise das coisas quem conhece. Quem conhece. Porque senão a gente entra no barco também. Se você conversar com qualquer outro segmento, outra seita, outra religião que tem por aí, eles têm argumentos para tudo que eles querem. E se a gente ficar meio balançando ainda, eles a convencem da gente mesmo. E porque quantas pessoas que serviam a Deus, que você conhece, e quem sabe até familiar seu, amigo seu, que já entenderam um dia a salvação e estão no outro segmento hoje, na outra seita e coisa. Por quê? Porque eles foram envolvidos, não se aprofundaram, ficaram no feijãozinho com arroz ali, um leitinho, só com leitinho, e não conseguiram compreender as coisas mais essenciais e foram enganados e enrolados. Então nós como igreja estamos aqui aprendendo essa manhã para nós fazer essa conciliação, que o autor coloca aqui, entre a fé e a razão. Nós não podemos ser só uma coisa ou só a outra, mas elas precisam andar junto. Se a gente vive só em cima da fé, nós podemos correr um grande risco de nos tornar pessoas fanáticas, pessoas insuportáveis e pessoas vulneráveis. Se nós formos ver só na razão, nós vamos nos tornar pessoas críticas, fariseus, que apenas conhecemos a letra e não temos a vida. E tem bastante gente assim também, que sabe pregar muito para nós, mas não tem nada de Deus. Conhecer um conhecimento intelectual não resolve nada, se faltar fé. E ter só a fé e faltar o intelectual, nós somos alvo muito fácil do nosso adversário. E por isso nós vamos entrar no contexto aqui da vida de Paulo. E aqui o autor diz assim: pensar Deus individualmente é um desafio. Pensar Deus coletivamente é uma porta para o avivamento, visto que Deus se revela na coletividade. O mundo saberá que tu me enviaste quando eles forem um. Isso aí está na página 8 do nosso livro. E o autor coloca aqui. Então, irmãos, nós precisamos viver e buscar o avivamento. E o avivamento não é barulho. As pessoas pensam que avivamento é um gritedo aqui, e aí vira cambalhota lá, e fala em línguas lá, e entregar profecia ali. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Isso pode ser manifestações do Espírito nas reuniões, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando uma cidade entra num comportamento espiritual de mudança, de norte a sul, de leste a oeste, e é impactada com transformações. E eu costumo dizer algumas coisas que eu aprendi, e com um pastor que diz assim: irmãos, o Brasil não vai mudar quando nós tivermos um monte evangélico. Evangélico não muda nada, porque evangélico nem vai para o céu. O evangélico nem para o céu vai. O mundo vai, o nosso país vai mudar, nós vamos mudar quando tiver
cristãos comprometidos com o Evangelho, com princípios. Não que tenha uma faixa de Evangelho. Se tem a faixa de Evangelho que não resolve nada. Até o diabo pode usar ela. Mas quando nós temos princípios voltados para os ensinos de Cristo Jesus, aí sim as coisas vão mudar. E nós vamos ver que o grande conflito que os judeus viviam e que Paulo vem trazer nas suas cartas, e principalmente na carta aos Romanos, ele vem desmistificar essa questão para os judeus. Que não adiantava eles serem judeus, não adiantava eles terem uma genealogia judaica, não adiantava eles terem as regras da religião, não adiantava eles terem os sacrifícios, não adiantava fazer nada disso. Eles precisavam entender a graça. Eles precisavam entender que Cristo Jesus é maior do que a lei. E que a lei apenas apresentava um caminho. Apresentava que o homem não podia ser salvar-se. Ele precisava de alguém. E isso nós podemos ver diretamente na carta aos Romanos. Antes de começar o estudo, aqui na página 9, alguém lê para mim, faz favor, essa parte aí, primeiro parágrafo. Prezado aluno, louvo a Deus pela tua oportunidade de iniciar com você no estudo mais aprofundado sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Toda a tradição cristã concorda quanto influência que essas cartas exercem sobre a história da teologia, sobre a igreja cristã espalhada por todo o mundo e sobre toda a história em geral. Pode mais um pouquinho. No tempo de Paulo não havia internet, rádio ou televisão, por isso ele se comunicou por cartas, o que era muito comum naquela época. Aí, até aí. Então, irmãos, naquela época não existia o que nós temos hoje. Vocês imaginem Paulo com tudo que nós temos hoje. Hein, pastor Adão? Imagine Paulo com a internet, né? Paulo com todo esse recurso que nós temos hoje. Se daquela forma, daquela época, do mundo que ele vivia, ele conseguiu influenciar toda a sua geração, através da sua vida, da dedicação dele, do Evangelho, da experiência com Deus, da vida com Deus, né? Imagine Paulo nos nossos dias de hoje. E assim como o autor coloca aqui, as cartas, elas tinham uma função, como ele não podia estar nesses lugares sempre, ele não podia falar todos os dias com esse pessoal pelo telefone, eram lugares longes, não havia essa possibilidade dele discipular essas pessoas. Alguns lugares Paulo passou uma vez, 2 vezes, então era necessário enviar uma carta, e essa carta era endereçada a pessoas, era endereçada a uma igreja, era endereçada a uma cidade, mas elas tinham um teor muito preciso para a vida cristã, para a vida espiritual, e que nós usamos até hoje. Os maiores teólogos, os maiores líderes da igreja, nós podemos tirar Paulo, o apóstolo Paulo, que nos traz ensinamentos tremendos para nós vivermos uma vida como igreja, uma vida doutrinária, uma vida na presença de Deus. E aqui o autor ele coloca, logo mais abaixo aqui, na página 9 ainda, Paulo escreve basicamente para educar as igrejas na sã doutrina, né, para eles permanecerem fiéis à doutrina, combater os falsos mestres que naquela época infiltravam-se na igreja, e aí nós vamos ter a história da igreja, vamos ver que várias pessoas, os gnósticos, infiltravam-se dentro da igreja com seus pensamentos, e aí vinha outros pensamentos errôneos que automaticamente entravam dentro da igreja, e era preciso serem combatidos. Nós vemos que as cartas combatem essas questões doutrinárias e esses pensamentos que tentavam entrar na igreja. Também as cartas têm uma função de confirmar a autoridade apostólica de Paulo, né, porque Paulo, como dentro da era dos apóstolos, ele não andou com Jesus. Fisicamente não andou com Jesus, né? E os apóstolos, eles eram pessoas que tinham andado com Jesus. Então existia em alguns lugares uma dúvida quanto ao apostolado de Paulo, né? Que ele não tinha, se ele não andou com Jesus, como é que ele poderia ser um apóstolo como Pedro, como João e como os outros demais?
Então havia esses pensamentos tentando tirar a autoridade de Paulo dentro da igreja. Vocês vão ver que a igreja de Corinto fez muito isso. A igreja de Corinto tinha líderes que tentavam fazer, né? A igreja mais barulhenta que tinha era a igreja de Corinto, e a que mais incomodou Paulo, né? Que infiltrava-se em várias coisas. Mas essas pessoas, até hoje, meus irmãos, ainda há na igreja pessoas que tentam tirar a autoridade do líder, com coisas aqui, com coisas ali, né? Imagina naquela época que Paulo não podia estar sempre. Então Paulo passava aqui na Igreja Batista Vida Nova, hoje, aí trazia um sermão para nós, ficava um final de semana ensinando a nós aqui, nós estamos sentados aqui ouvindo Paulo, aprendendo com ele, e Paulo ia embora, né? Aí Paulo ia embora e ia voltar a Saxal o ano que vem. E daí começava, não, mas quem é Paulo? E aí o outro dizia, não, mas Paulo nos abandonou. E outro, mas quem é ele que você acha que é? O outro, mas o que ele veio fazer aqui? Que ele dá uma moral para nós aqui? Se ele nem está, ele não vive, ele não conhece a gente aqui, não sabe? E aí começaram esses burburinhos, né? E então o que acontece hoje nas igrejas não é coisa nova, já é coisa muito antiga, né? Coisa muito antiga. Mas Paulo, então, escrevia suas cartas também para mostrar a sua autoridade apostólica, organizando as coletas e ofertas, instruir para a organização e admissão eclesiástica, as organizações das igrejas, e responder às igrejas sobre assuntos específicos. É impressionante o fato de haver, em praticamente todas as cartas paulinas, a advertência contra os falsos mestres. Os irmãos, imaginem que praticamente todas as cartas de Paulo têm a advertência contra os falsos mestres, né? Contra aqueles que tentavam trazer coisas erradas para dentro da igreja. Então, imagine, meus irmãos, que naquela época tinha toda essa situação. Imagine hoje, né? Hoje, como que as coisas estão acontecendo, né? As pessoas tentando infiltrar para dentro da igreja sempre aquilo que não está dentro dos princípios que o nosso mestre nos ensinou. E nós temos toda a parte aqui que o autor coloca aqui também que Paulo, as cartas de Paulo não eram só para as pessoas simples, né? Só para as pessoas simples, só para as pessoas iletradas, era para as pessoas de alto escalão também. Há pessoas que tinham conhecimento, pessoas que eram estudadas, pessoas que tinham conhecimento, sim. Então, Paulo atingia todas as camadas através das suas cartas e seus ensinos. Agora vamos virar fora aqui, vamos na página 13. Vamos ver a vida e o pensamento de Paulo. Alguém lê para mim, por favor. Não há como iniciarmos uma conversa em torno das cartas se antes não conhecermos, pelo menos superficialmente, sobre a vida de seu autor. Paulo é considerado como um dos personagens mais ousados e profundos da história, não apenas na história cristã, como na história da ciência. Sua personalidade reunia várias características: determinação, profundidade, sensatez, espírito empreendedor e aventureiro. Procuraria apresentar ao leitor, de uma maneira um pouco romanceada, sua história, seu contexto e sua formação. Siga. Até aí. Então, irmãos, a gente vê assim que Paulo é considerado um dos personagens mais ousados, né? Pela sua capacidade, pela sua ousadia, pelo seu conhecimento, né? Ele era um homem determinado daquilo que ele fazia. E Paulo, na vida de Paulo, ele nos chama a atenção para que a gente esteja fazendo bem feito o que a gente faz e que a gente seja ousado, né? Corajoso, não tenha medo de enfrentar os desafios, né? Como Paulo. Paulo, ele não tinha toda essa força. Ele não era um homem super-homem. Ele era um homem como nós. Mas era uma pessoa determinada, que sabia o que queria. Quando nós descobrimos qual que é a nossa função no corpo e o que realmente nós íamos fazer, irmão, ninguém nos segura, irmãos. Ninguém segura uma pessoa determinada. Os problemas podem acontecer, ela passa por cima de todos. As dificuldades, ela atropela todas. Ela vai para cima, porque ela sabe onde ela quer chegar.
Paulo, a vida dele, os irmãos veem que ele tinha essa visão, ele era um cara também aventureiro, que tinha que ser aventureiro, né? Fazer o que ele fazia, né? E era um cara desprendido, era empreendedor, né? Mas a gente vai ver aqui na vida de Paulo, no primeiro século da era cristã, devido ao seu poderoso exército, Roma estabeleceu-se como império, dominava o mundo conhecido das incontáveis conquistas de Alexandre o Grande. A única que resistiu às unificadas legiões de Júlio César foi o legado cultural grego. A história nos diz, meus irmãos, que Roma conquistou o mundo pela força e a Grécia conquistou a mente de Roma, né? E aí que casou o pensamento romano, né? Se achou bom, porque eles já tinham força, e a Grécia, a intelectualidade que apresentava o homem perfeito, que buscava o homem perfeito. Então eles juntaram o pensamento grego do homem perfeito com a força de Roma e se tornaram quase que imbatíveis no seu momento, né? Então nesse contexto é que Paulo vive, que Paulo nasce, nesse contexto que Paulo começa a surgir. E aqui a nossa lição diz assim, página 14. A atmosfera cultural de Tarso era absorvida pelos filósofos e eruditos, que ensinavam matemática, retórica, gramática e música. Suas escolas atraíam filósofos e teólogos de renome internacional, devido à dispersão dos judeus. Após a revolta dos macabeus, em cada cidade do império havia uma sinagoga. Roma dominava a política, Grécia dominava a cultura e Jerusalém a religião. Isso aqui é muito importante, para nós entrarmos e entendermos esse período. Roma dominava politicamente, a força política, que não adianta nós dizer que não gostamos de política, ou parecer que a política é a que gera, é a que gira, é a que faz acontecer, seja para o bem ou para o mal, mas é política. Nós vivemos num grande problema na nossa nação hoje, que é muito difícil, muito delicado, mas tudo, tanto que para os irmãos verem que tudo gira em torno de política, que nós não temos nada que ver com, assim, nem conhecemos pessoalmente aquele povo lá em Brasília, mas eles tiram o nosso sono aqui. Mexem em toda a história. E esses aí saem e vão entrar outros que que vão continuar construindo e influenciando as nossas vidas de outro jeito, né? Então, assim, a política, Roma dominava toda a política, a Grécia dominava a cultura, até hoje, né? A cultura grega ainda, através do esporte, essa coisa é muito forte ainda, né? Até os troféus, todas aquelas coisas que ainda existem, ainda tem, né? Tudo. Tem até hoje, né? Então a cultura grega, ela influenciou o mundo até hoje. A cultura, os filósofos, né? Tudo, né? Citações. Então assim, irmãos, interessante é que Paulo, ele aproveitou essa cultura grega aqui, dos filósofos, e ele também entrou em ação também, dentro desse pensamento. Que quando ele vai em Atenas, ele chega lá e ele vê que tem um lugar para Deus desconhecido ali, ele vai lá e começa a falar. Esse Deus que vocês têm desconhecido, e vai lá e começa a falar. E ele fala de epicureus, ele fala dos filósofos, dos pensamentos, e ele vai falando dos caras ali que ele conhecia. Por isso é importante a gente conhecer. Porque quando a gente vai conversar com alguém que tem conhecimento, irmãos, e hoje nós vivemos numa igreja que ninguém mais é bobo. Antigamente, tu falava uma coisa, tu não engolia, né? Hoje, tu está sentado na igreja, a gurizada que está ali, é quase tudo universitário, né? Então, assim, são pessoas hoje esclarecidas, são pessoas que, puxa vida, mas o pastor está falando ali, mas o que ele está falando tem fundamento? Né? É um pensamento dele ou a Bíblia diz isso aí? Né? E eles têm que questionar? Tem que questionar, porque Paulo disse que a igreja de Bereia era a igreja mais inteligente, que era uma igreja que questionava, né? Mas Paulo, ele conhecia então a cultura, né? E Jerusalém
dominava a parte religiosa. Até hoje, irmãos, com toda, né, que depois que saiu de Jerusalém e foi para Roma, né, toda a história romana aí, né, que foi a questão do Vaticano, a questão toda lá para Roma, tentaram tirar de Jerusalém o centro, né, da religião, mas até hoje ainda os olhos do mundo estão voltados para lá. Tudo que acontece na área religiosa, a gente acaba voltando a olhar para lá, porque lá que tudo começou, né? Então, assim, é preciso sempre estar entendendo a história. Aqui fala sobre Paulo, aos 13 anos, como era costume dos hebreus, Saulo foi apresentado na sinagoga de Tarso. E alguns anos mais tarde, esta sinagoga enviou seu aluno mais nobre para ser educado na famosa escola de Jerusalém. E aqui, meus irmãos, a gente não... Os irmãos podem ler depois em casa essa parte aqui. Mas para os irmãos ver assim, ó. O mundo continua sendo dos melhores. Tem algum que pensa que o mundo é dos espertos. O mundo não é dos espertos e nem dos falcatruos. O mundo é dos melhores. O mundo é dos melhores. Vocês estão passando pela escola aqui e vocês têm que ser melhores. Vocês têm que buscar excelência. Né? Eu, quando estudei, nós entramos no curso, nós éramos 40 alunos. Juntou as 3 turmas no final do curso, deu 14 alunos. Segunda e terceira turma, juntando tudo, deu 14. Desses 14 que se formaram comigo, irmãos, a maioria deles não tinha nem um livro de estudo em casa. Automaticamente nunca vão ser bons. Porque nós precisamos buscar o conhecimento. Paulo, ele era o melhor aonde ele estava. E ele aprendeu com o mestre, né? E a Bíblia diz que ele estava aos pés de Gamaliel aprendendo, que vem de uma tradição rabínica muito avançada, muito forte, muito estudada, né? E ele quis aprender. O grande desafio nosso é aprendermos, porque a gente acha que já sabe. Ele já sabe. Às vezes Deus proporciona um mestre do lado da gente, e a gente acaba achando que sabe mais que ele, né? Eu já fiz isso, falo para os irmãos que eu já fiz isso. Às vezes Deus coloca um mestre do nosso lado ali, uma pessoa experiente, capaz, que tem assim um discernimento de Deus, estudado, e a gente, em vez de comer tudo que ele tem para a gente começa a gente querer ensinar ele. Eu já fiz isso, estou falando para os irmãos. Eu custei aprender isso. Que nós vivemos num mundo de aprendizado. Paulo foi o grande apóstolo Paulo porque ele quis aprender. E ele aproveitou o aprendizado dele. E como Deus não usa, né, Deus não vai usar quem não está preparado. Essa história, Deus vai me dar lá na frente, não, isso não existe. Deus vai me preparar para o... Não existe. Deus vai chamar quem está preparado. Por que Deus vai ser injusto com quem se preparou? Deus não é injusto. As oportunidades elas vão abrir ali na frente para vocês. Mas só vocês vão entrar se vocês estiverem preparados. Em tudo na vida é assim. O irmão vai fazer um concurso hoje de tarde aqui. Está preparado? Então, na verdade, tudo na vida a gente é isso. E Paulo, ele aprendeu muito todos os princípios, as doutrinas daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. Pode falar, irmã. Pastor, eu vim de outras denominações, né? E eu percebi, assim, que onde entregam muita profecia, a pessoa acha que aquela profecia, que Deus vai cumprir de qualquer maneira. Porque já é uma promessa na tua vida. E eu costumo dizer para as pessoas que, é claro que todos nós temos promessas, mas bem que
o senhor falou que eu achei ótimo agora, que só vai chegar lá se tu estiver preparado. Claro. Vai morrer na promessa, morre na praia. Tem muita gente que morre na promessa. É bem isso. A promessa vem, mas entre a promessa Não muda nada. e a conquista tem o trabalho. Tem o trabalho. E se não tiver o trabalho, não tem conquista. Não existe. Ela não cai de paraquedas. Né? É que nem o indivíduo lá que ora para ser próspero. Né? Quer ser próspero. Gasta mais que ganha. Nunca vai ser próspero. Não é fiel dizimista. Nunca vai ser abençoado na área financeira. Porque a Bíblia abençoa. A maneira de se abençoar é quem é fiel dizimista. Há uma bênção de prosperidade. A pessoa gasta além do que tem. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Vai lá e compra um carro. Não tem dinheiro para pagar, perde o carro. Deus não me abençoa, mas como é que Deus vai abençoar? Não perguntou nada para Deus. Né? Então, existe uma promessa de eu ser um abençoado, eu ser um próximo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar um melhor serviço, eu tenho que buscar um estudo melhor, eu tenho que buscar viver dentro do que eu ganho, fazer sobrar ainda. Não é questão de quanto que nós ganhamos, é quando nós deixamos sobrar. Tem gente que ganha muito pouquinho, irmãos, e tem mais que ganha muito. Isso está na televisão esse tempo. Uma família catador no Paraná ali, que tinha casa própria, tinha tudo, e a família lá em São Paulo, de pessoas bem remuneradas, a família que não tinha nada. Deu um fantástico tempo na reportagem toda aí. Né? Depende de como que nós vivemos. Então não adianta assim, Deus, vou comer o melhor dessa terra, Deus deu para mim. Se eu trabalhar, me esforçar. Senão não tem o melhor. Há a promessa do melhor de Deus nessa terra, mas se eu não fizer por onde, não vai acontecer nada. Né? E às vezes a gente vive num mundo imaginário, num mundo de ilusão, e um mundo de profetadas que vive por aí, que não é bíblico. Irmão, Deus vai te dar um carro, mas se não tem nem carteira, Deus vai dar um carro para quem não tem uma carteira, irmãos? Jamais. Por quê? Porque Deus não é injusto e Deus não é irresponsável. Até pode adquirir o carro, mas não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Então, assim, são coisas que a gente precisa, como crente, viver, desmistificar essas questões do meio da igreja. Porque Deus não faz coisa ilegal. Tem coisa legal com Deus. Né? Então, nós temos que estar bem preparados. Paulo estava muito bem preparado naquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha realmente buscado esse conhecimento. Aqui ele diz assim, enquanto aguardava a idade que eu emanciparia a rabino e habilidoso fariseu, que era o que ele estava esperando, um evento de maior importância acontecia na Palestina. Um judeu chamado Jesus, da pequena aldeia de Nazaré, discursava com ousadia, aglomerava multidões ao seu redor e era comparado aos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele proliferava doutrinas estranhas aos ensinos tradicionais das sinagogas, falava com segurança e inteligência e confundia os sacerdotes e rabinos. Esses odiavam, por isso, da mesma maneira, o odiava o jovem Saulo. Então, irmãos, no período que Saulo estava sendo preparado, para assumir, surge Jesus, um grande líder, pregando. Olha que os irmãos pensam que ele coloca aqui, o autor coloca aqui, muito importante que ele bota aqui nesse texto aqui, ele diz assim, que Jesus falava com segurança e inteligência. Página 15. Jesus falava com segurança e inteligência. Até tem um pregador, não me lembro se foi Moody ou foi Fino, qual deles que foi, que diz assim, me fale das suas certezas, porque das dúvidas bastam as minhas. Irmão, nós temos que falar certezas. Dúvida, as pessoas já têm. As dúvidas já têm. Jesus falava com sabedoria, com convencimento, e ele tinha a capacidade de convencer as pessoas através da segurança que ele falava. E não só Jesus fazia isso, se a gente entrar na vida de Estevão, que ele falava com os grandes da época também, ele falava com convencimento, com segurança.
Quando a gente fala com segurança, meus irmãos, nossos olhos brilham. Os olhos da gente brilham, porque tu tem segurança que tu está falando. Tu não tem assim, tu está falando de uma coisa que tu acredita, que tu sabe. Agora, quando tu fala alguma coisa assim que tu não tem certeza, assim, às vezes a gente está numa situação que a gente não tem muito né? Já acontece, não tem muita segurança, né? E tu está ali falando, tu não tem aquela garra, aquela vontade. Mas quando tu tem assim... Então, Paulo, né, ainda Saulo, ele está sendo preparado, o grande Saulo, né? O grande rabino, o grande... Daqui a um pouco ele começa a escutar que tem um cara ali que está pregando tudo ao contrário do que ele aprendeu. E esse cara tem segurança no que ele fala, tem firmeza, né? Ele não conhece Jesus, ele não sabe, mas há um grande alvoroço, porque Jesus começa a aglomerar pessoas, as multidões começam a ir em volta dele, os religiosos começam a ter raiva de Jesus, automaticamente Saulo também. Saulo começa a entrar numa raiva de Jesus também, assim, ó. Eu quero esse cara, nós temos que terminar com ele, nós temos que acabar com ele, nós temos que terminar os ensinos que ele está falando, né? E aqui então o autor diz assim, Saulo e Jesus provavelmente nunca se encontraram na vida, exceto em Damasco, no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, que ele tem aquela visão, que ele está indo para perseguir a igreja, está indo para prender os irmãos, e de repente ele tem aquele clarão, aquela visão, e ele descobre que aquele que ele perseguia, aquele povo que ele perseguia, era o povo de Jesus. E aqui, meus irmãos, nos dá um grande ensinamento sobre esse encontro de Jesus com Saulo, porque nos mostra que as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós passamos na nossa vida com Cristo, se a gente permanecer firmado com Deus, firmado na palavra, Jesus sempre vai ser o nosso advogado, o nosso defensor. Os irmãos, observem que quando o Senhor aparece para Saulo, ele diz para Saulo, 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 por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, a figura de Jesus. Ele estava perseguindo as pessoas que criam Jesus e que ensinavam sobre Jesus. E automaticamente Jesus se levanta e defende essas pessoas. E isso nos dá um grande ensinamento para a nossa vida, que nós temos sempre alguém que luta a nossa causa e que nos defende. Aqui ele fala a questão diferentemente, os discípulos de João Batista, judeu de origem simples e aclamado como grande profeta, não só anunciavam a ressurreição de Jesus, mas sua aclamação como Messias e Deus. Aquele alvoroço em torno do dito Messias certamente aumentava o seu ódio pelos seguidores de Jesus e despertava seu senso de justiça e defesa pela doutrina farisaica. A gente quer condenar, às vezes condenar Paulo, né, porque ele perseguia, atacava, mas ele fazia aquilo dentro daquilo que ele acreditava. Ele não tinha a revelação ainda de quem era Jesus e da vida, do propósito de Deus. Então, mesmo sem ele ter essa revelação de Jesus, ele era um cara que buscava fazer a coisa certa dentro daquilo que ele acreditava. Aquilo que ele acreditava. E ele tinha conhecimento dentro daquilo que ele acreditava. E isso automaticamente dava toda a revolta dele contra o que era falado a respeito de Jesus, falava a respeito dos ensinos, que era totalmente contrário ao que ele ensinava. Do que ele ensinava. E Paulo aqui diz que, impelido pelo seu orgulho intelectual e religioso, Saulo passou a perseguir o bando de arruaceiros e ignorantes que contaminavam a sua fé e a sua doutrina. Então ele começou a perseguir justamente porque achava que aquele bando era um bando de arruaceiro, que eram os ignorantes, que eram pessoas despreparadas e que ensinavam o contrário a eles. Ainda as pessoas pensam, muitas de nós assim ainda, que nós somos os barulhentos, que nós somos arruaceiro, que nós somos ignorantes. Tem gente que acha que a gente é ignorante, que a gente é atrasado, que a gente é um povo limitado, tapado. Esse era o pensamento que Saulo tinha dos cristãos
na época. Né? Então não importa se tem esse... Na época. Então assim, não é esse pensamento, nós só estamos sentindo isso hoje. Né? Os nossos irmãos sentiram isso na pele desde que a igreja está envolvida na terra. Então, isso não é nada anormal e nada, né, muito fora daquilo que nós vivemos hoje. Mas o importante é que nós temos alguém que nos defende sempre. O pensamento de Paulo. Alguém lê para mim, por favor. Não há no Novo Testamento um teólogo tão completo e competente quanto Paulo. Seus escritos foram um conjunto profundo e coerente da história, da revelação e do propósito de Deus para a humanidade. Suas ideias reúnem um material imprescindível para a coesão das Escrituras, para a formação do cânon bíblico e para a compreensão lógica e possível das insondáveis riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. Paulo organiza de matéria metódica e sistemática o conteúdo de suas indagações e elabora com originalidade uma chave valiosa para a compreensão da natureza humana. Até aí. Irmãos, aquilo que nós falamos no início, assim, ó, Paulo, por ele ter o conhecimento judaico, por ele ter toda a parte intelectual, ele fez um link, né, daquilo que ele conhecia com o que ele conheceu. Ele não desprezou totalmente tudo que ele aprendeu. Ele colocou ele fez como uma ponte com o novo que ele conheceu, que era Jesus e toda a história e o plano da salvação. E por isso ele se tornou, e o autor coloca aqui no livro, que ele diz assim, ó, a raiz de Paulo é judaica, porém seu chamado e apostolado é para os gentios. Ele foi o grande homem chamado para anunciar o evangelho para os gentios. Mas ele tinha todo o conhecimento do judaísmo. Né? E quando o Senhor então vê no coração de Saulo, lá que tem toda aquela história do capítulo 9 de Atos, automaticamente Deus viu o coração de Saulo arrependido, né? E Deus viu no coração dele que aquilo que ele fazia era porque ele não conhecia o verdadeiro propósito de Deus. E Deus transforma então Saulo no Paulo, no grande apóstolo dos gentios. E agora ele, com conhecimento, ele tinha condições de chegar nas sinagogas, e ele entrava, chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia na sinagoga, discursava. Ele tinha como falar de frente a frente com quem estava ali dentro. E ele tinha a revelação que aqueles homens não tinham ali dentro. E ele fazia então esse link e trazia. Então, irmãos, tudo que nós aprendemos na nossa vida, Deus não bota fora. Até aquilo que você aprendeu lá no mundo, Deus não bota fora. Ah, mas eu tive uma vida tudo depravada, errada. Nem isso vai fora. Até essa experiência que teve lá, tudo que não presta, fora não vai. Ela vai servir para alguma coisa. E ela serve para o reino. Tudo que Paulo aprendeu, que Paulo fez, que Paulo estudou, foi tudo usado para o evangelho. Deus é especialista, meus irmãos, em transformar as coisas que não dá, que parece que não serve para nada mais, transformar tudo isso em bênção para a nossa vida e para a vida das pessoas. O Deus poderoso transformou Saulo no grande presente para os gentios, na grande bênção para nós, meus irmãos. Deus transformou Saulo, o grande apóstolo dos gentios, que tinha totalmente uma raiz judaica. O Senhor transforma ele no grande apóstolo Paulo, que foi um instrumento para a história da igreja. Nós não temos muito tempo para nós aprofundar muita coisa, mas uma coisa que eu gostaria de, nessa parte de Paulo, falar com os irmãos aqui na parte 18, que é muito importante. Aqui diz assim, ó, ele vem falando a respeito de toda a parte intelectual de Paulo. Era preciso e específico em seus contatos. Ele não fazia muito rodeio. Ele era muito preciso
Ele era muito objetivo. Não perdia tempo com discussões sem propósito. A gente perde muito tempo discutindo o que não vale a pena, irmãos. E isso, a história da igreja mostra muita coisa. E a história das nossas denominações também. Eu falei isso na igreja esses dias agora, no estudo bíblico, eu falei assim, ó, quanto tempo a gente perdeu brigando, que cor vamos pintar a igreja, branca ou preta? Vamos comprar cadeira branca ou cadeira amarela? Vamos botar um bebedouro aqui ou bebedouro ali? Vamos botar o ar-condicionado desse lado ou lado de lá? E bateção de boca, e discussão, e vão para casa um brabo com o outro e vão embora e depois voltam para adorar a Deus. Né? A gente perde muito tempo discutindo o que não vale a pena, irmãos. A gente briga em casa com a família por coisa que não vale a pena. A gente fica de mal com os nossos irmãos de sangue porque não vale a pena. Coisa que não vale nada. A gente fica de mal com os irmãos na igreja, que fica mesmo, não adianta, fica bravo com os irmãos, por coisa que não vale a pena. Por discussão tola, boba. Que depois até a gente vai chorar e lamentar, puxa vida, por que que você... Vai num velório quando uma pessoa está chorando, se jogando no caixão, sabe que ali aprontou um monte. A pior dor é a dor do remorso, irmãos. É a dor de a pessoa não poder abraçar e não ter abraçado, poder beijar e não ter beijado. Né? Poder ter compreendido a pessoa e não compreendeu. Por bobagem. A gente entra em contendas por coisa que não vale a pena para nada. Eu aprendi isso há uns anos atrás, irmãos. Eu estava meio de ponta com um familiar meu, por vários motivos. Eu acho que eu tinha muito mais razão do que não. Para mim, chutar o balde. E eu estava nessa assim. E um dia eu comecei a pensar, mas e se essa pessoa morrer? Como é que eu vou ficar? Eu amo tanto essa pessoa. E pelo monte de bobagem eu não falo com ela, não vou lá na casa dela, ela não fala comigo, não vem aqui. Um dia, meus irmãos, eu orei, fui lá. E eu só saio daqui hoje com perdão. E não, eu não vou embora, Eu vou ficar aqui sentado. Enquanto eu não orar junto, enquanto nós não se abraçar, não, tem sim, nós vamos resolver. Irmãos, e foi tão bom para mim. Porque a gente fica com coisa que não vale a pena. Paulo não perdia tempo com isso, irmãos. Vocês imaginem quantos lugares, a Bíblia até não fala aqui, mas assim, ó, que a gente Paulo chegava no lugar, mas quem é tu? Tu matou meu pai? Tu é aquele que prendeu o meu avô? E tu vem querer ensinar na igreja agora, moro? Né? Quantos confrontos ele teve assim, se ele ficasse brigando, discutindo? Né? Quem sabe quantas pessoas poderiam atrapalhar todo o ensino dele numa reunião? E ele levava para o outro lado. A gente tem que ser jogo cintura, irmãos. A ponta e faca a gente não leva nada. A gente tem que ter jogo cintura. Ouvir, falar quando tem que falar, escutar quando tem que escutar. Algumas coisas eu aprendi com o pastor Adão, isso aí. De vez em quando eu queria meter os pés pela mão, não, assim. Algumas coisas a gente quer fazer de um jeito e ela do outro. Mas é importante, Paulo não perdia tempo com discussões sem propósito, enfrentava os desafios e intempéries, porque ele tinha convicção de sua missão. E, pastor, até ele fala em algum momento, né, que ele foi tolo com os tolos, foi humilde com humilde, foi rico com os ricos, sábio com os sábios. Ele, conforme a situação, ele se colocava ali, né, e não perdia tempo, né, de passar a mensagem aqui. Exatamente. E um dos textos mesmo de Paulo, de tantas coisas boas que Paulo nos ensina, é um texto que, para mim, mudou a minha vida, na verdade. E eu acredito que esse texto é o segredo de ser feliz. Né? Que é Filipenses 4,13. Né? Se a gente ler o contexto antes desse versículo, não como esse povo usa aí, tudo posso que lembra fora de mim, é o contexto dele. Ele diz assim, eu sei ter fartura e sei passar necessidade. Eu sei estar aquecido e sei passar frio. Né? E ele vai falando. E ele escreve aquela carta ali, né, da prisão. E ainda tem um texto que ele diz assim, se me fala, Maria 4, assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos.
Um cara que estava numa situação, meus irmãos, que alguns historiadores dizem que naquela condição, naquela prisão que ele estava, alguns historiadores dizem que aquela prisão tinha fezes até as canelas quase. E um pingo d'água caindo na cabeça para a pessoa sofrer tortura. E ele diz tudo, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez diz, alegrai-vos. E é esse mesmo cara que diz, tudo posso naquele que me fortalece. O segredo de ser feliz, mesmo, não é ter e não ter, é entender porque está aqui. Né? Porque o que nós temos hoje, amanhã nós podemos não ter nada. E o que nós não temos hoje, amanhã nós podemos ter. Tudo depende das oportunidades, do direcionamento, das coisas. Né? Quantas pessoas que perdem tudo apenas num vento que vem? Ou num acidente fatal na estrada, ou por uma bala perdida, ou pelo não sei o que lá. Então, o que nós temos material, irmãos, isso não determina nada. Assim como tem, assim não tem. Mas quando nós temos uma missão e um propósito, isso determina a nossa vida. E aí nós somos felizes. Paulo, ele tinha essa, né? E diz mais aqui ainda, meus irmãos. A sua certeza o tranquilizava e arremessava ele para frente. Né? A certeza, quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, irmãos, isso nos dá mais gana quando tem adversidade e problema, a gente fica mais forte ainda. Porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente está acertando o alvo. Né? E Paulo tinha isso com ele. Além disso, Paulo fez discípulos, não para si, mas para Cristo. Aqui é outro detalhe. Irmão. A gente escuta as pessoas falando, meu discípulo, meu discípulo, meu discípulo. É quase dono das pessoas. Né? Tem gente que é tão fascinado por isso que o outro não pode nem comprar uma roupa, nem comprar uma geladeira, não pode nada, porque o meu discipulador não me determinou. Mas que vergonha isso. Irmão, Jesus não tira identidade de ninguém. Até a identidade braba que você tem, você não vai perder. Ele não tirou de Pedro. Deus não quer, meus irmãos, robôs. Deus não quer pessoas infelizes. Se você deixar de ser você, você vai ser infeliz. Você é brabo, Deus vai usar a sua brabeza para ganhar alma ainda. Você é meio ignorantão, assim, não tem problema. Deus vai te usar assim mesmo para ganhar pessoas desse jeito aí. Pedro, né? Pedro, de repente, tinha toda aquela história dele ali, né? E era quase que um animal, de vez em quando, né? Jesus chegou a dizer para ele assim, para trás de mim, Satanás. E ele está ali, né? E se enfiava e tudo, e metia nos assuntos que não é para se meter. Jesus tinha que chamar a atenção. Tem uns Pedros que se metem, não tem problema, deixa que você meta, a gente vai. Eles também são importantes, né, mano? Às vezes metem pelas mãos, não tem problema. Né? Daqui a pouco Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, lá, tora a orelha do cara lá, né? Jesus vai lá e cola a orelha do cara de novo. E não tem. Porque na verdade Deus ele quer usar a gente com a personalidade da gente, a identidade que nós temos. E Paulo ele fazia muito bem isso. Né? Ele fazia esses caras serem discípulos, né, de Cristo através do exemplo dele, da vida dele. Ele chega a dizer para os caras, imitem, sejam imitadores, me imitem a mim, porque eu imito Cristo. Tamanha tem essa ligação que ele tinha com Jesus, essa afinidade que ele tinha com o Senhor, e ele acaba sendo esse grande apóstolo, que aqui nesse livro fala dos grandes, né, como Calvino, Lutero, John Wesley, Barth e outros, né, o próprio Santo Agostinho, homens que basearam praticamente toda a sua doutrina em cima daquilo que Paulo ensinou. As viagens missionárias. Né? Nós temos nossas viagens missionárias, que Paulo fez as missionárias. Alguém lê para mim, faz favor, o cabeçalho aqui na página 19. Primeiro parágrafo. Né? Eu leio. Em suas 4 viagens registradas no livro de Atos, Paulo percorreu quase todo o norte do Mediterrâneo. Ele foi avançando e cada vez conquistando mais territórios com o poder do Evangelho, até chegar a Roma, que era a capital do Império. Antes de Paulo, a igreja havia experimentado um crescimento muito lento fora da Palestina. O
avanço missionário, limitou-se apenas à dispersão ocasionada pela morte de Estevão. A partir daí, algumas igrejas foram abertas fora da Palestina. Em certo momento, a igreja em Jerusalém ouviu falar do avivamento ocorrido na cidade de Antioquia, na província da Síria, e enviou Barnabé para auxiliar os líderes da igreja. Barnabé, que já conhecia Paulo e já o havia apresentado aos apóstolos, resolveu ir a Tarso buscá-lo para auxiliá-lo no ensino e na pregação em Antioquia. A igreja de Antioquia se fortaleceu muito e contava com diversos profetas e doutores. O Espírito Santo moveu a igreja e pediu para separarem Paulo e Barnabé para a obra especial. Antioquia passou a ser, então, a primeira base missionária da época. Ok. Então, irmãos, a gente fica analisando aqui, ó, Paulo, a importância que Paulo tem para a igreja. Até Paulo, a igreja, ela se movia dentro da Palestina, muito pouco fora. Ela estava vivendo um momento interno ali. Deus, tendo todo o propósito, todo o conhecimento, né, estava preparando Paulo, ainda quando Saulo, para esse momento. Né? Isso nos apresenta Deus como o Senhor da história, que as coisas acontecem dentro de um plano e um propósito do Senhor. Deus, ele não adianta e não atrasa nada. Até a questão do Império Romano dominar o mundo, né, e fazer com que o mundo conhecido usasse a língua, o grego koineu, o grego conhecido, o grego comum, que era obrigado a falar o grego, né, e isso influenciou, né, e Paulo, né, pertencendo, sendo um judeu, mas ao mesmo tempo dentro, né, de um território romano, ele tinha essa capacidade de circular e de andar, e ele tendo o conhecimento, tendo a visão e apaixonado por Cristo agora, ele consegue juntar todas essas questões aí e ele circular nas suas viagens missionárias. A igreja de Antioquia começou a viver um avivamento. E avivamento, irmãos, não tem avivamento sem ganhar almas. Tem avivamento sem ganhar almas. Se a gente pensar a descida de Pentecostes, Atos capítulo 2, o que aconteceu? Conversões, almas. Se a gente avançar um pouquinho mais e nós chegar na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, quando Pedro tem aquela visão lá toda, até chegar na casa de Cornélio, e o Espírito Santo também para os gentios, o que aconteceu lá? Conversão de almas. Se nós descer um pouco e chegar na cidade de Éfeso, quando chega o pessoal de São Paulo, chega e diz assim, vocês conhecem o batismo? Não, sou o batismo de João. Então, recebam o poder do Espírito Santo. 12 pessoas receberam, onde uma cidade tinha o culto à deusa Diana, praticamente 200 mil pessoas cultuavam aquela deusa lá, tipo a Romaria aqui de Santa Maria. Aquelas pessoas cheias do poder de Deus foram capazes de influenciar uma grande multidão. Então, a presença do Espírito, que aquece os corações de uma comunidade, faz com que a gente consiga sair para fora, para trazer pessoas para dentro. E foi exatamente isso, a igreja de Jerusalém começou a escutar que lá em Antioquia começou um movimento do Espírito. E a igreja tinha doutores, tinha mestres, tinha profetas, né? E tinha Paulo. Agora, tinha um missionário. E quando o Barnabé soma-se com ele, começa uma grande parceria. Teve outras parcerias. Mas o importante é que ele começa, então, na sua viagem agora, sair. E ele faz praticamente toda a costa do Mediterrâneo, anunciando a salvação, fundando igrejas, abrindo campos e colocando pessoas. E ele faz, então, a sua primeira viagem missionária. Aí depois ele tem a sua segunda viagem missionária,
Eu até não trouxe o mapa hoje, irmãos, porque eu emprestei o meu mapa e não, eu achei que estava em casa e tem emprestado. Eu tenho diretamente essas viagens missionárias aqui. Mas o importante, meus queridos, que aqui na página 20, na segunda viagem missionária, alguém leia para mim, por favor. Na segunda viagem missionária, Atos 15, 36, 18 a 22, Paulo foi um pouco mais ousado. Ele convidou Barnabé a voltar às cidades evangelizadas anteriormente, com o objetivo de ver como os irmãos estavam, e por causa de uma discussão em torno de João Marcos, acabou escolhendo Silas e partiu. Passou pela Síria, Cilícia, Sídia, e desta vez resolveu ir mais longe, percorreu a região frígio-gálaga e avançaram rumo a Mísia, Samotrácia e Macedônia, visto que o Espírito Santo os impediu de entrarem na Ásia, o Espírito de Jesus os impediu a irem a Bitínia. Enquanto estava na cidade de Troade, na Mísia, Paulo teve uma visão de que deveria ir a Macedônia. E a partir desses eventos fica bem claro que o próprio Deus estava pessoalmente guiando nas viagens, e eles percorreram então toda a Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, e chegaram ao berço cultural da Grécia, Atenas. Depois de Atenas, Paulo viajou a Corinto, na Acaia. Nessa cidade ele permaneceu 1 ano e 6 meses, e foi então que propôs em seu coração voltar para Antioquia, na Síria. Até aí. Então, irmãos, aqui acontecem algumas coisas interessantes. Muito interessantes. Paulo, ele tinha um coração missionário. Mas ele tinha um coração comprometido com as pessoas. Que não simplesmente ele falou do evangelho para o Cláudio, mas ele queria ver como é que o Cláudio estava. Então essa segunda viagem missionária, que ele vai mais além, ele tem um objetivo de passar visitando, vendo como é que aquele povo que ouviu o evangelho, que recebeu a primeira viagem, como é que eles estavam. Isso nos chama a atenção para nós não simplesmente falarmos do amor de Deus para uma pessoa, mas que a gente tenha compromisso de cuidar dessa pessoa. Muito mais hoje do que quando Paulo não tinha as condições que nós temos. O cuidado é importante, porque a semente às vezes é semeada e o adversário vem e rouba. Depois do culto ele já rouba. A pessoa não tem essa experiência, essa capacidade de defender por si própria, e ela acaba entrando e sendo tragada novamente. Paulo nos ensina isso. Uma outra coisa importante que acontece aqui é que nem tudo que dá errado na nossa vida foi o diabo. A gente tem o costume de botar tudo nas costas do diabo. Né? Às vezes é o Espírito Santo que está impedindo. Às vezes é o próprio Espírito que está trancando. E a gente fica insistindo, e o Espírito está trancando. Né? Paulo nos mostra aqui uma sensibilidade espiritual, irmãos, muito grande. Que quando ele está pronto para ir para aquele lugar, e de repente o Espírito começa a fechar as portas, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai escutar, e de repente ele tem uma visão. E a visão é que é para ir para o outro lado. E na visão que ele tem, ele vê alguém dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E para onde ele vai cair, irmãos? Ele vai cair no berço da Grécia. O que ele conhecia também. E agora ele vai poder falar do amor de Deus para os gregos e para Atenas, o pessoal ali, daquilo que ele conhecia muito bem. Ele conhecia muito bem. Que ele era um cara preparado. Então, irmãos, essa sensibilidade de Paulo, por isso transformou esse Paulo no grande apóstolo dos gentios, e que nós estamos falando na vida dele hoje, por ele ser essa pessoa que tinha uma sensibilidade espiritual, uma capacidade de escutar Deus e de ver que as coisas não estavam dando certo naquele momento porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida, irmãos, e a gente acaba
forçando as coisas. E na verdade é Deus que está nos preparando para uma porta muito maior e muito melhor. O propósito de Deus é para o outro lado. E a gente precisa parar para escutar e entender que existe um lugar melhor para nós. E Paulo, ele tem esse entendimento, e ele escuta isso, e ele faz isso acontecer, e o evangelho então vai para aquela região ali. Foi impedido de entrar na Ásia. Até para pregar o evangelho, irmãos, nós precisamos de direção do Espírito. A hora aqui, o que fazer e como fazer. Porque pode dar tudo errado. Imagina se Paulo força e vai. Sabe que nós estaremos falando dele hoje? Poderíamos estar falando de alguém que tinha fracassado. Não de alguém que tinha acertado o alvo. A terceira viagem de Paulo, alguém lê para mim, por favor, um pedacinho. Tinha dois objetivos: evangelizar a região da Ásia, que o Espírito Santo havia impedido da outra viagem. Então, só um minutinho aqui, irmãos. O irmão vai continuar. Irmãos, Deus não deixa a obra inacabada. Não era o propósito ainda dele ir para a Ásia quando ele queria ir. Existia outro lugar mais importante. Agora, ele vai voltar para onde havia o coração dele, o desejo de evangelizar. Não pode avançar. E consolidar as igrejas já estabelecidas nas regiões evangelizadas. Em direção à Ásia, ele viajou pela região da Galácia e Frígia, chegando a Éfeso, a cidade mais importante da Ásia. Desta vez, ele permaneceu 2 anos pregando a palavra em Éfeso e região. Depois disso, em seu espírito, resolveu retornar a Jerusalém, mas antes visitou de passagem outras regiões. Foi até a Macedônia, Grécia, Acaia e, ao invés de embarcar para a Síria, voltou pelo caminho que veio, Macedônia, passando por outras cidades: Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, Cos, Rhodes e Párate. Até aí. Então os irmãos observam que ele vai cumprir o propósito lá na Ásia, retorna novamente, ele consolida, mais uma vez aqui a gente vê Paulo consolidando aquilo que ele começou. Irmãos, começar alguma coisa, qualquer um começa. Qualquer um começa. O grande segredo é permanecer com aquilo que começou. Aí é o maior desafio. A gente pode ver uma corrida aí na São Silvestre, lá, quantos que caem correndo lá, né? Quem é que ganha? Às vezes o cara que está lá atrás. Porque começar, todo mundo começa. A gente tem que chegar bem. E Paulo, ele nos ensina aqui a começar alguma coisa, a dar continuidade naquilo, a consolidar esse trabalho. Por isso nós temos hoje o Evangelho, porque Paulo, ele consolidou esses locais, essas pessoas que deram continuidade ao trabalho. Então, irmãos, aquilo que você está começando na igreja, o ministério que Deus deu para você na igreja, servir a Deus, fazer a obra dentro daquele ministério, consolide as pessoas, consolide aquelas pessoas que estão falando. Dê um jeito de consolidar elas. Às vezes consolidar uma pessoa, às vezes, é tomando chimarrão com ela, é fazendo uma caminhada com ela, indo na academia com ela, ou é indo no shopping com ela. Tudo isso faz parte da consolação. É você viajar numa viagem que você vai, convida um amigo para ir junto, naquela conversa que você vai tendo com ele ali ou com ela ali, você vai consolidando essa pessoa. É importante consolidar as pessoas, para elas permanecerem firmadas no Evangelho. Paulo tem essa característica de consolidação. E a quarta viagem missionária, que alguns não chamam de quarta viagem missionária, mas nós entendemos com viagem missionária, eu entendo também, e o autor aqui tem esse entendimento, a quarta viagem missionária, que é quando ele vai, então, para Roma. Alguém faça favor ler para mim. E depois dessa leitura nós vamos tomar café. Se quiser também, né? Se não quiser, não tem. Quarta viagem foi sua prisão em Roma. Podemos considerá-la como missionária, pois Paulo sempre manteve a intenção de cumprir seu chamamento pregando
navegando para a maior autoridade política da época, o imperador de Roma. Como um estrategista de guerra, Paulo avançou pelas principais cidades de cada província romana, cidades em sua maioria portuárias e influentes pelo comércio. Em cada cidade que chegava, se dirigia primeiramente às sinagogas, convencendo os judeus que Jesus Cristo era o Messias, profetizado pela lei e pelos profetas. Então, logo criasse uma base para o evangelho na cidade, se dirigia aos gentios. Algumas sinagogas não aceitavam sua mensagem e passavam a persegui-lo implacavelmente. Outras o apoiavam e se tornavam referência para a pregação do evangelho. Em algumas cidades, Paulo estabeleceu bases de pregação na casa de gentios que se tornaram discípulos. E aí? Então, irmãos, a viagem que ele foi para a prisão, né? Vocês vão ver ali que ele está indo naquela viagem, acontece várias situações, as pessoas que estão com ele ouvem o evangelho. Quando ele chega, ele é preso, quando ele tem a sua prisão, ele fala do amor de Deus para as autoridades, e dentro da prisão, ele fala para as pessoas. Quer dizer que aonde ele andava, ele tinha esse vigor de falar e anunciar as boas novas de salvação para todas as pessoas. Todos os guardas que estavam perto dele ouviam falar do amor de Deus. Não tinha. Chegava, eu creio assim que Paulo, ele chega que exalava Cristo dele, né? Ele estava tão envolvido com Cristo assim que não tinha. E até ele fala isso em Gálatas 2:20, né? Que ele diz assim, ó: eu já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo na carne, eu levo na fé, né? No Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Gálatas 2:20, eu acho que ele expressa toda essa unidade que ele tinha de Cristo nele, e que ele não sabia se era ele ou se era Cristo ao mesmo tempo. Tanto que às vezes ele escreve alguma coisa, porque é da minha parte, o outro não era, né? Porque ele tinha tanto essa envolvimento que até ele mesmo se confundia às vezes. Que tanta essa unidade, essa intimidade, esse relacionamento que ele tinha com Cristo. Então, não tinha como alguém chegar perto dele sem ele não falar uma palavra de salvação. Então, os irmãos vão tomar um cafezinho e depois nós retornaremos.